Agora sim, gente, eu amo essa questão. Adoro essa questão aqui. Eu acho que o desenho talvez no material tenha ficado um pouquinho pequeno. Se você estiver achando que a imagem está pequena, me avisa que depois eu mando uma imagem maior para você no grupo, tá? Me avisa. Que aí a gente dá um jeitinho de mandar uma imagem maior, em boa definição para você. Bom, saca só essa questão 3. Aliás, antes de fazer essa questão 3, eu quero te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se vai caber aqui. Cabe sim, cabe sim. Gente, olha só. Eu vou te contar uma coisa aqui que nenhum livro te conta. Não existe em livro do ensino médio, não existe em livro, né, em apostilas. Se você tiver que caçar e entender isso, você vai precisar de caminhar um pouquinho mais. Vocês já passaram pelo Enem, já estão lá dentro da sua faculdade, já estão fazendo aí o seu curso. O que eu vou te contar aqui é algo que eu vou pedir que você aceite do fundo do coração, porque eu não vou ter recursos para poder te explicar por quê, mas é verdade. Então pensa bem, qual que é a ideia? Antes, não vou ler a questão ainda não, só para vocês poderem pegar aqui a ideia. Toda vez quando a gente tem uma função quadrática, uma função de segundo grau, a gente tem então uma parábola, né? Eu vou desenhar uma parábola então côncava para baixo aqui. E o que acontece? Essa parábola ela tem alguns pontos que são importantes aqui. Um desses pontos é o ponto C, que é esse cara em que a função corta o eixo y. Então, esse ponto C. Né? A gente pensando que uma função quadrática ela é do tipo y é igual a x² mais bx mais c. Bom, pensando nisso, qual que é a ideia? Olha só, eu vou te contar então o que acontece aqui. Existe uma reta tangente a essa parábola passando pelo ponto C. Então, existe uma reta tangente à parábola. O que é reta tangente? Está em apenas um único ponto. Então, uma reta tangente à parábola passando pelo ponto C. Essa reta tangente, ela que vai estar diretamente relacionada com o valor do B, que é esse cara que multiplica o x. A inclinação da reta tangente, ela que vai estar direcionada a esse B. Então, se essa reta tangente à parábola for crescente, o B é positivo. Então, no caso desse meu desenho aqui, o B é positivo. Então, reta crescente, B positivo. Se a reta for decrescente, então se a parábola estiver do outro lado, se a gente tiver uma parábola desse jeito aqui, ó. Então, o ponto C está aqui. Então, eu tenho uma reta tangente à parábola passando o ponto C, que ó, nesse caso o B tem que ser negativo. Eu não sei o valor do B. Eu não sei, o B pode ser 2, 3, pode ser 1 milhão, mas eu sei que ele é positivo. Aqui é a mesma coisa, eu não sei qual que é o valor do B exatamente. Ele é negativo. Pô, César, mas eu queria o valor do B. Tá, você quer o valor do B? Então, saca só. Eu expliquei isso aqui para você para a gente chegar nessa ideia. Quando nós tivermos uma parábola em que seu eixo de simetria é o eixo y, então o que acontece do lado direito é simétrico ao que acontece do lado esquerdo, nós vamos ter aqui uma reta tangente ao ponto C, que não é nem crescente nem decrescente, ela é constante. Então eu não posso falar que o B não é positivo nem negativo. Se ele não é positivo nem negativo, significa que o B tem que ser igual a zero. Aqui é que está a mágica da coisa. Aqui que está a mágica da coisa. Toda oportunidade que você tiver para colocar, né, a sua parábola de tal forma que ela seja, né, o eixo y, seja o eixo de simetria dela, o B vai ter que ser igual a zero, porque a reta tangente a esse ponto C é constante. É isso aqui que eu quero que você saiba para poder fazer essa questão. Beleza? Vamos lá começar. Se você não entendeu o que eu falei, me avisa, eu volto, explico de novo, não tem problema. Beleza? Então, beleza. Vamos junto então nessa aqui, ó. Saca só. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1, então a seta na figura 1 tem uma setinha aqui, ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela. Então aqui, ó, a entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal, de frente, uma vista frontal dessa abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura h em metro indicada na figura 2? Então veja bem, como é que a gente indica que isso aqui é um tipo de função afim?
Perdão, função quadrática. Parabólica. Essa palavra já é o suficiente, gente. Se eu estou dizendo que isso aqui é uma parábola, a parábola só acontece na função quadrática, só acontece no y igual a x² mais bx mais c. Bom, observe que aqui ele só pediu altura. Não tem eixo em lugar nenhum. Não tem eixo x, não tem eixo y. Isso significa que você pode escolher aonde você vai colocar o seu eixo. Onde vai colocar o eixo x, onde vai colocar o eixo y, fica à vontade. Gente, se você pode escolher, qual que é a melhor opção? Essa. Escolha aquelas, nas questões que você pode escolher. Não é toda que pode fazer isso, claro. Mas nessa aqui, como a gente pode escolher, escolha aquela de tal forma que o eixo y seja o eixo de simetria dessa parábola. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Ó? Saca só. Vou desenhar aqui pra gente. E aqui eu vou escrever algumas informações, hein? Vamos lá. Que informações nós temos aqui? Nós sabemos que esse ponto aqui é o C. Aqui vão ser as raízes, né? x1 e x2. Podemos escrever assim, x1 e x2. A gente sabe também que essa parábola é côncava para baixo, então o A tem que ser negativo. O C é o vértice da parábola, então o C é exatamente o Y do vértice. Ele está lá embaixo, lá em cima, lá no topo. O x do vértice é zero, César. Por que o x do vértice é zero? Então, as coordenadas desse ponto aqui, o x é igual a zero. E o B é zero também, já que nós estamos pegando aqui uma ideia simétrica. Bom, quando a questão pede para a gente encontrar a altura h dessa parábola, né, da abóbada da igrejinha, a gente quer saber, na verdade, o valor do C. Então, se nessa questão a gente encontrar qual é o valor do C, acabou a questão. Acabou. Como esse pedaço aqui é 5, né, que, ó, esse ponto daqui até aqui é 5, então significa que esse x1, essa raiz aqui é 5. A outra, como é simétrica, tem que ser menos 5. Outro ponto que nós temos é esse ponto aqui. Nesse ponto nós podemos dizer, então, por exemplo, aqui, que quando x for igual a 4, o y vai ter que ser igual a 3. Então, quando x for 4, o y vai ter que ser 3. É o ponto 4, 3. Pronto. Escrevi tudo o que eu precisava aqui da minha parábola. Com isso daqui, a gente vai conseguir resolver a questão. E com essa ideia. Então, como é que nós vamos fazer isso? Você pode escrever a sua parábola com essa equação? Pode, tá certo fazer isso. Mas tem uma muito melhor. A gente chama isso de forma fatorada. O que é a forma fatorada da função quadrática? É essa daqui, ó. Y igual a que multiplica x menos x1, x menos x2. Então, essa aqui é a forma fatorada da função quadrática. Essa aqui é ótima para a gente, porque eu sei as duas raízes. Então, a gente poderia escrever, por exemplo, olha, que o y é igual a que multiplica x menos uma raiz e x menos a outra raiz. Observe que aqui eu coloquei mais 5, porque o x2 é igual a menos 5. Menos 5 vai dar mais 5. Bom, eu vou descobrir qual que é o valor do a aqui na minha função. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou substituir esse ponto, o ponto 4, 3. Então, eu substituo o ponto 4, 3. Isso significa que quando x for 4, o y vai ser 3. Então, vai ficar 3 é igual a que multiplica 4 menos 5 e 4 mais 5. Então, daqui nós vamos ficar com 3 é igual a vezes 4 menos 5 vai dar menos 1, 4 mais 5 vai dar 9, menos 1 vezes 9 vai dar menos 9. Esse menos 9 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, 3 dividido por menos 9. Observe que o 9 não vai ficar positivo, hein? Não fica positivo. A gente troca a operação, não é o sinal. Então, daqui a gente tira que o a vai dar menos 1/3. Perfeito. Faz sentido? Faz. A gente tinha falado antes que o a era negativo, já que a parábola é côncava para baixo. Ou seja, a nossa função aqui agora, vou mudar de cor para não confundir, a nossa função aqui agora então era do tipo y igual a o a, que a gente já sabe que é menos 1/3, então vou tirar esse aqui, vai ficar menos 1/3, vezes x menos 5, x mais 5. Então, y é igual a isso, estou substituindo o a por menos 1/3. Olha só, não pisca não que eu vou terminar a questão aqui agora. Eu preciso resolver isso aqui, e na hora que eu resolver essa operação, eu vou chegar no valor do c. Então, ó, y é igual a menos 1/3, que multiplica
Produtos notáveis, ó, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O menos 1/3 eu vou fazer aqui uma propriedade distributiva, então você vai ficar aqui menos x² sobre 3, menos esse menos vai ficar mais 25/3. Gente, olha só que lindeza. Olha que maravilha. Que chuchu. Olha só. Esse cara que está aqui, ele é o C. Esse é o valor C. Por que ele é o C? Porque é o cara que não multiplica o x. Tá vendo? Ó? Lembra que eu falei que o B tinha que dar 0? O B aqui é 0. O A é menos 1/3. O C é 25/3. Mas o que é o C? O C é exatamente a altura da nossa parábola. É a altura da nossa abóbada. E essa é a nossa resposta. 25/3. Resposta letra D de César. Bom, sacaram então a ideia aqui? Tem duas coisas que eu queria falar com vocês que são importantes. Primeiro, essa ideia do B igual a 0, né, da inclinação da reta tangente, onde o B pode ser positivo e negativo, mas essa B igual a 0 é mais interessante, e a forma fatorada. Essa forma fatorada aqui, ela ajuda demais a gente a responder esse tipo de questão.